Olá, meus amores, tudo bem? Vamos ver então a unidade 2, tópico 1, falando sobre a fisiologia e a psicologia do olhar, né? Falando sobre as questões de percepção e significação, né? Então, vamos trazer o conceito, como a gente viu na unidade 3, por meio dos elementos da composição visual, né? O ponto, a linha, a cor, a textura, o movimento, a escala, né? Dentre outros. E como vamos observar, né, por meio do plano de expressão, que vai trabalhar essas questões, então vamos pensar assim, o plano de expressão fica mais no encaixe da perspectiva pisciana, da semiótica pisciana, que vai tratar dos elementos da comunicação visual, né, a estrutura formal, sintaxe visual. Por meio desses elementos, dentro da composição, a gente vai estabelecer o plano de expressão, dentro desses elementos e como é que eles significam na composição. E o plano de conteúdo é o quê? É a formação de sentido. Como, através do plano de expressão, eu vou ter agora um repertório para dar conta de narrar, né, essa composição. Ter uma narrativa de acordo com o quê? Com o meu repertório, com as questões sociais, culturais, estéticas, de apuro de gosto, não é? Então, vamos ter outras questões, principalmente as questões também da psicologia, cuja Gestalt vai enfatizar essas questões. Então, bora lá, meu povo lindo, para a gente ver essas questões. O que se vê, né? Temos essa questão aí para a gente narrar, fisiologia e psicologia da visão. Então, na verdade, né, se a gente parar para pensar o termo visão e ver e enxergar, temos aí, parecem sinônimos, mas não são. Então, ver tem algo a ver com algo fisiológico, algo orgânico, né? Algo que tem a ver com a percepção sensorial. Então, nem sempre o que eu estou vendo é realmente o que eu vou enxergar depois. E o enxergar implica em um ver apurado, né? A partir do momento que eu tenho aquele primeiro instante, eu começo, por meio dos meus outros sentidos, estabelecer conexões e, a partir daí, ter um entendimento daquele objeto que eu estou realmente reparando com detalhes. Então, a partir desse momento que eu vejo outras propriedades que não aquela instantânea, eu vou estar enxergando outras coisas que no primeiro momento eu não teria visto antes, né? Então, temos essa dicotomia aí entre o ver e o enxergar. Da mesma forma, ao desenvolver um projeto de design ou de arte, né, o profissional precisa da segurança e da capacidade de transformar suas ideias, conceitos em elementos de expressão. Aqui é possível assumir o plano de conteúdo, né, ideias e conceitos. Com o plano de expressão, como eu falei para vocês, elementos da composição, como as formas, as cores e as texturas. Para tanto, é necessário que se tenha entendimento das categorias visuais, dos princípios adjacentes das relações estruturais em jogo, para que se possa intervir na capacidade inovadora, promover a coerência e o refinamento da composição visual formadas por cada parte. Então, o que o texto vai dizer? Seja no projeto gráfico, seja no projeto de design de interiores, seja numa concepção de uma obra de arte, seja numa campanha publicitária, na formação de um produto, né? O design ele vai pelo meio do projeto, elaborar, né, uma forma, um conceito, um logotipo, uma logomarca, por meio da formação desses elementos, né, compostos na sintaxe visual, que vão te dar uma noção de propriedade daquele objeto. É como nós, enquanto espectadores e consumidores, vamos fazer sentido. E aí, novamente, né, a lei da pregnância da forma da Gestalt. Por que que alguns objetos nos fascinam mais que outros? O que é que tem ali dentro daquelas propriedades, né, ou apuro de gosto, e elementos da sintaxe que nos chamam mais atenção que outros, né? Então, a gente vai, né, falar um pouquinho sobre isso.
Então, vocês, como designers, têm esse papel, né, de construir, a partir dessas informações, textos que deem valor para a profissão. Então, quanto mais vocês estudarem esses elementos e saber combiná-los, né, mais promissor vai ser a execução do seu projeto, né? Ele tem que comunicar, ele tem que ter beleza, ele tem que ter funcionalidade, né? Então, você tem que compor bem esses elementos para que no final do seu projeto você possa ter o conceito, né, durabilidade, estético e função ali muito bem anunciados, como já diria Vitrúvios, né, engenheiro romano há não sei quantos mil anos atrás, né? Então, meus amores, temos aqui nesse tópico 1, percepção visual, fisiologia e psicologia da visão. Vou mostrar para vocês, nesse primeiro momento, duas imagens que têm a ver com campanhas publicitárias diferenciadas, né? E as duas promovem sensações estéticas para a gente, justamente, né, dando a entender essa vibe aí da percepção e da cognição, né, da psicologia, né, de como aquele objeto ou como esses elementos nos seduzem psicologicamente, né? Então, temos alguns atributos aqui da imagem que nos chama, né? Então, vamos começar, por exemplo, com o anúncio do McLanche, né? Do McMelt, The Town, né? Falando sobre a marca McDonald's. Então, é interessante a gente perceber que trata-se de uma fotografia, e essa fotografia ela tem vários elementos que vão estar comunicando para aquele espectador, para aquele, né, consumidor, né? É uma fotografia colorida, então temos o elemento cor dentro da sintaxe visual, temos o elemento forma, mostrando que é um item promocional do evento The Town, mostrando ao fundo as guitarras luminosas. A mesma coisa, a gente tem o elemento da pregnância da forma, né, na tipologia sem serifa, bem contrastante com esse fundo preto, né? Então, quando a gente tem aqui o McMelt The Town, a gente consegue enxergar no primeiro momento logo a informação. Então, a pregnância se dá de forma muito exitosa por meio do contraste das cores douradas, né? Com relação ao preto. Temos o hambúrguer em maior escala, olha o elemento escala aqui que a gente viu no tópico 3. Vocês viram que o tópico invertido tem mais a ver agora para a gente tratar desses elementos? Né? A gente sabe que esse hambúrguer não é tão grande assim, né? Mas qual é o objetivo da mensagem publicitária? O que, que a gente estudou? Que, né, tem sentido, faz sentido. Então, o que nos move aqui por meio da percepção, é o sabor, é o sentido da degustação, né? Então, a gente tem aqui o palato falando mais alto, né? Esse queixo cheddar sedoso, brilhante, escorrendo sobre, né, a lula, ou outro elemento que está ali, a milanesa, né, em conjunto com o hambúrguer, o pão, tudo muito bem iluminado, né, com o spot diretamente acionado sobre esse hambúrguer, trazendo essa sensação para a gente de fome, né? Outro recurso da cor, o amarelo, o avermelhado, que nos dá essa noção de frivolidade, de apetite, de energia. Então, são cores que nos chamam. Tem esses elementos, a gente sabe que esse hambúrguer, ele está fora da escala, tem os tons adjacentes que compõem aqui, que trazem uma harmonia com a cor do pão torrado, da cor da carne, da grelha. Tem toda uma questão de significação. Então, temos as formas sendo, né, anunciadas aqui, apresentadas dentro do elemento do plano de expressão, mas temos o plano de conteúdo com relação, o que, que faz sentido para a gente isso aqui, né? É uma campanha publicitária, né, de um drive-thru, que trabalha com alimentação. Então, qual o objetivo dessa campanha? É seduzir o consumidor para a comida, né? Para o consumo desse tipo de lanche. Então, a campanha ela é exitosa a partir do momento que ela traz recursos, né, dentro dessa composição visual que vão fazer com que o consumidor se seduza, e aí vem a questão, né, fisiológica na vontade de comer, né, na boca salivando, então todos os sentidos borbulhando aqui, né,
o visual, né, o degustativo, né, e ao mesmo tempo o psicológico, né? Quais são esses atributos que fazem com que eu me seduza para comprar esse hambúrguer, né? Para que eu me sinta atraída psicologicamente. Meu Deus, eu quero comer esse hambúrguer, né? Então, é essa percepção que a gente tem na prática ao ilustrar uma campanha publicitária. É trazer à tona, apresentar os elementos da composição e como é que eles funcionam, como é que eles fazem sentido nesse processo de comunicação, nesse processo de convencimento, né? Para o usuário que vai comprar esse hambúrguer porque foi seduzido, né, por esse hambúrguer em escala maior. Porque a gente sabe que, na verdade, o hambúrguer é bem miudinho, né? Mas a imagem seduz. Como diz o chavão, né? A imagem fala por mil palavras. E, ao mesmo tempo, temos aqui a ilustração de um perfume, Dolce Gabbana, que tem dentro dos seus elementos da composição visual formas retangulares, né? Vimos, por exemplo, que a noção de equilíbrio se dá de eixo para nós, enquanto percepção, fisiologia, né? O ser humano ele consegue estabelecer uma síntese de equilíbrio por meio dos eixos o quê? Horizontais, presentes, né? Na embalagem do perfume e também no design do vidro do perfume e da tampa do perfume, e no eixo vertical, trazendo uma noção de unidade. Quais são as cores, né, utilizadas nesse perfume? Azul nos passa uma noção de tranquilidade, light blue, pequeno azul, por quê? É de uma marca de um fabricante famoso de perfume, Dolce Gabbana, né? Então é interessante, né, a gente colocar, então, a propaganda para que vocês vejam, e depois a gente faça agora a produção de sentido, né? No caso, a gente está trabalhando agora o plano de expressão, e a gente vai trabalhar o plano de conteúdo desse perfume. Então, qual seria o plano de expressão aqui, né? Enquanto elementos, temos dentro da composição cores sóbrias, cores neutras, análogas, que trazem sensação de frescor, de paz, de serenidade, né? Cor do céu, cor do mar, remete, né, ao próprio nome do perfume, Little Blue, pequeno azul, né? Formas que nos trazem uma noção de estabilidade. Estamos falando de formas retangulares, então dentro desse conceito de linha de direção da forma, né? A gente tem um elemento que ele nos traz uma noção de unidade e ao mesmo tempo, né, de durabilidade, né, marcando a noção de solidez da marca, né? Essa noção de um status quo, né, de estabilidade, então a marca passa essa noção também, ao mesmo tempo de simplicidade, de unidade, porque é um objeto simples, elementar, mas ao mesmo tempo de estabilidade. Então, vamos ver então, meu povo lindo, a propaganda, né, assistir para a gente ver como é que a gente vai fazer a produção de sentido desse perfume agora no plano de conteúdo. Eu vou tirar e vou mostrar para vocês agora, mostrar a propaganda, para que vocês tenham uma noção de como a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Mostrar para vocês aqui. Sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione. Dolce Gabbana, light blue. Então, podemos ver por meio da propaganda, né, que a gente vai fazer também um plano de expressão com relação ao plano de conteúdo, voltando para a embalagem. Vamos ver, então? Então, voltando aqui, né, para o nosso plano de conteúdo.
vimos ali, né, por meio do vídeo, né, que mostra pessoas, né, um casal de classe social elevada, num local que dá a entender que é mediterrâneo, que pelo idioma e pela música dá a entender que é italiano, que eles estão em um local muito restrito do Mediterrâneo, da Itália, onde um público selecto, né, frequenta aquele local, né? Por que que a gente percebe isso, né? Casais bem vestidos, com carros caros, passeando de lancha, com roupas íntimas brancas, né? Nadando no mar azul. Então, isso mostra a refrescância do perfume. Não sei se vocês notaram, mas me parecem as notas cítricas, a mulher comendo uma laranja, o que dá a entender que as notas cítricas desse perfume são à base de limão siciliano, com notas de laranja. Então, a propaganda ela traz essa mensagem subliminar com relação à sensação de frescor, de durabilidade, mas ao mesmo tempo de leveza que essas notas de limão e laranja trazem para esse perfume, e indicando que não é um perfume para qualquer um, é um perfume da Dolce & Gabbana, né? Um perfume que faz parte do consumo de um público com poder aquisitivo mais elevado. Não que as outras pessoas não possam consumir, claro, né? Tem várias lojas que possibilitam não sei quantas mil vezes no cartão, então qualquer um pode consumir o perfume, mas é algo que é inatingível para um público, né, que tem, assim, outras prioridades. Então, esse plano de conteúdo, por meio da propaganda, nos indica que é um perfume, né, com um fixador muito bom, que ele é um perfume com notas cítricas, e é um perfume que passa essa ideia de refrescância, até pelo conjunto das cores, né, e a harmonia que ele nos passa pela sua simplicidade, né? Então, por conta das notas cítricas, né, ele tem essa sensação de leveza, de frescor, mas ao mesmo tempo de requinte, de simplicidade, né? Então, o que que a gente indica, né? Ampliar o repertório alarga possibilidades de contatos com as realidades dispostas na nossa frente. Percebemos mais, vemos mais. É interessante perceber o quanto vamos ampliando o nosso repertório à medida que investimos um tempo para observar determinada coisa, por exemplo. A textura de alguns tecidos. Um tecido de algodão vai apresentar uma determinada característica se comparada à seda. Tudo que vemos tem características próprias, da mesma forma que tudo o que queremos comunicar deverá ter características próprias também. Então, temos um plano formal e temos um plano de significação, ou seja, plano de expressão, a decodificação formal de um signo. O plano de conteúdo já é aquilo que faz sentido para o espectador dentro da sua análise de narrativa, para apresentar os seus elementos de significação com relação àquele objeto de estudo, aquele signo. Temos agora, galerinha, a parte mais fisiológica, como é que o olho recebe, né, os raios de luz para poder enxergar e decodificar essa mensagem por meio do aparelho óptico. Então, aqui nós temos o emissor e o receptor, falando, né, de como o olho vê e também falando dos processos de comunicação, de como esse olho recebe a mensagem visual. Falando, de novo, da parte fisiológica e psicológica da visão. O emissor, qualquer fenômeno visual, né? Temos ali mensagens visuais e como nós, espectadores, vamos receber essa mensagem. Então, a gente vai ter, né? Primeiramente, aqui dentro desse filtro, como eu falei para vocês, os filtros sensoriais, os filtros culturais e os filtros operacionais, dizendo que o sensorial é o primeiro. O cultural faz parte do nosso repertório estético, cultural, social. E os filtros operacionais, depois que você tem todo esse repertório aí para formular um pensamento e dar sentido àquilo que você vê, você vai operacionalizar, né, essa tua fala, essa tua apresentação para dar o seu julgamento, para dizer o que fez sentido para você com relação à leitura daquela composição, daquele signo, daquele objeto, né? Então, temos, portanto, né, um conjunto de elementos que tornam visível a mensagem.
todas aquelas partes devem ser consideradas e aprofundadas para poderem ser utilizadas com a máxima coerência em relação à informação. Textura, forma, estrutura, módulo, movimento. Não é simples, e talvez nem seja possível estabelecer uma fronteira exata entre as partes enunciadas, até porque elas se apresentam muitas vezes todas juntas. Então, o reconhecimento dos filtros sensoriais, culturais e operacionais apresentados destaca o ser humano como figura central, dentro da noção de receptor de mensagens visuais. Então, a gente pode dizer, gente, assim, a grosso modo, e dentro de um significado mais populesco, né, filosófico, de senso comum, o ver remete à percepção e o conhecimento do ambiente através do sentido da visão. Já o enxergar remete ao sentido mais profundo, que ultrapassa a limitação fisiológica do sentido da visão. Alguém pode ver um museu, uma pintura surrealista e não entender o seu conteúdo, porém alguém com senso ou dotes artísticos, ao observar a mesma obra, enxergará, além da visão comum, o conteúdo da pintura. Então, esse exemplo ele é muito elementar para dizermos o seguinte: quem não tem um repertório cultural, social, informação historiográfica da obra, artista, enfim, vai ver a obra, então, seu primeiro embate vai ser por meio da percepção. É o seu estranhamento com relação àquilo que é novo para si. Então, ele vai primeiro decodificar aqueles elementos dentro da composição, como já aqui anunciados, né, para depois fazer o seu juízo de valor com relação àquilo que ele experienciou, que ele fruiu esteticamente, né? Então, o passo que ele, após essa experiência estética, começar a ter uma pesquisa sócio-histórica cultural, por consequência, né, ele vai começar a pesquisar, vai saber o nome do artista, a época do movimento, que tipo de características, qual era a intencionalidade da época ao apresentar aquela obra, com aquela problemática, com aquela reflexão, né? A partir dessas informações que vão agregar valor no seu juízo de julgamento e de apuro de gosto, né? O apuro estético também, que aí a estética tem uma ambiguidade de sentidos, né? Quando a gente vai falar da questão da percepção é a questão fisiológica, e quando a gente vai falar de julgamento de gosto é a estética relacionado ao conceito do belo, né? Então, temos aí uma ambiguidade com relação, né, ao termo estética, né, gente? Então, que fique muito entendível isso. Então, plano de expressão, análise formal da composição, semiótica pisciana, plano de conteúdo, né, aquilo que faz sentido no seu discurso para formular a significação daquilo que você está vendo, enxergando, ouvindo, né? E aí você tem o plano de conteúdo, que é a linha da semiótica gramsciana, né? Por exemplo, a gente tem aqui, né, um exemplo agora para a gente fazer esse treino visual, que é a pintura de duplo sentido de Vladimir Cruz, né? É um pintor surrealista, da época também de Salvador Dalí, e trazendo mais uma vez as questões dadas da pregnância da forma, temos o que aqui? Quando a gente vai enxergar no primeiro momento, que é a questão fisiológica, a gente enxerga o quê? O olho da gente faz com que a gente reúna, né, o cérebro, uma composição e reúna todas as partes num todo. Então, o que a gente vê primeiro? Um rosto. Esse rosto, depois, no primeiro momento, né, a gente vai acomodar esse olhar e a gente vai conseguir perceber o quê? As unidades desse todo. Então, é muito interessante a gente fazer essa análise por meio da obra de arte, porque a gente consegue dar sentido. Então, depois a gente enxerga o sol, a nuvem, a borboleta, as folhas, a lagarta, o processo de metamorfose da lagarta, a árvore, os galhos secos, quer dizer, as montanhas, né? Toda uma questão aí dos elementos terra, né? Ambiente, contexto, né? Natureza, toda uma questão dada ao inconsciente dos elementos também, mas tem uma mensagem subliminar aí com relação à transformação do ser perante a natureza, a transformação do bioma, a transformação do ambiente, um ciclo,
né? Porque se a gente parar para pensar, fazer análise aí do plano de conteúdo dessa imagem, né? A gente tem muito bem anunciado aqui o casulo, a lagarta, a borboleta, então isso nos dá o quê? O processo da metamorfose, é uma mudança, né? A árvore seca, essa árvore provavelmente já foi verde, ela já foi raiz, ela já foi pequenininha, ela cresceu, ela se transformou, ela também passou por um processo de modificação, né? Então, a gente percebe isso de forma muito clara, né? Dentro dessa composição. Então, é interessante para a gente ver que, né, dentro desse processo da significação, por meio dos sentidos, a gente vai ter, né? Estou desligando o celular, gente, para não interromper a aula, né? A gente vai ter essa questão, né, dessa decodificação pelo fisiológico e o psicológico, né, por meio desse plano de visão. Então, a gente vai ter, né, essas questões que a gente queria apresentar para vocês, né, em primeiro momento, trazendo essa noção do plano de expressão, do plano de conteúdo, e aí, conforme tínhamos anunciado, para não ficar muito extenso, eu vou separar em 3 vídeos a unidade, trazendo, né, tópico 3 já foi, agora o tópico 1, e agora, por último, o tópico 2. Um cheiro, meus amores, até mais! Mua!